Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez no programa Cartório Passo a Passo. Muito prazer para você ainda quem não me conhece, meu nome é Alcione Montani, estou tabeliando aqui no estado de Mato Grosso e encantada com o ecossistema cartorial. E por isso tem esse programa aqui para trazer muita informação para você, para sua família e para os seus negócios. Hoje vou trazer as notícias que saíram na imprensa relacionadas ao ecossistema cartorial. Uma delas saiu no Instagram, falando sobre a ata notarial, um conceito diferente do que é o real. E você vai saber de verdade como é que funciona a ata notarial. Além disso, vou falar sobre testamento público, a diferença com o testamento vital. Já ouviu falar sobre testamento vital? Não? Você vai aprender hoje aqui no Cartório Passo a Passo. E para finalizar o programa, tem uma entrevista imperdível com a doutora Fabiana Mendes, advogada há mais de 12 anos, especialista em direito imobiliário e planejamento patrimonial. Então, se você está pensando em planejar a sucessão dos seus bens, este programa é para você. Corre lá, pega papel e caneta que eu volto em 2 minutos. Até já! Vamos lá começar esse programa com muita energia e muita informação relevante para você. E neste quadro eu vou trazer notícias relacionadas ao ecossistema cartorial. Então, antes de começar, já te falar sobre o concurso público aqui do estado de Mato Grosso. Ainda está suspenso, tá? Então, continua estudando, aproveita que a contagem do prazo ainda não começou. Aproveita para estudando. Outra notícia, eu quero trazer aqui um vídeo que eu vi na internet, no Instagram propriamente, e que traz uma desinformação. Isso é perigoso, porque quando a gente está nas redes sociais, falando, tem autoridade, leva as pessoas a acreditarem. Eu vou soltar um pedacinho do vídeo e a gente vai comentar sobre esse instituto que fala sobre a ata notarial. Por favor, coloca o vídeo. Todas de utilizar a ata notarial nas suas provas digitais, porque a ata notarial não segue os 3 pilares mais importantes, que é autenticidade, integridade e confiabilidade, ou seja, é uma prova que pode ser facilmente contestada. Olha, esse vídeo foi retirado de um perfil que chama o Novo Investigador no Instagram, e ele fala muito sobre a ata notarial, dizendo que é facilmente contestada, que os clientes dela adoram quando é utilizado como meio de prova. E a propósito, eu quero até agradecer a doutora Daniela, que me mandou esse vídeo, falou: doutora, isso aí é de repercussão nacional, precisa ser divulgada essa informação, esse esclarecimento para a população. Então vamos lá, respeito quem diz o contrário, mas nem tanto assim, porque é a minha atividade diária. Então, a ata notarial é um instrumento público, lavrada por um profissional do direito qualificado, aprovado em concurso e é realizado com todos os meios de segurança necessários. E ali o tabelião, de forma imparcial, vai analisar a situação e lavrar de acordo com os sentidos dele. O que quer dizer isso? Se eu pego uma conversa de WhatsApp, simplesmente não basta fazer prints e juntar. Tem um critério para se fazer uma ata notarial. Vai se verificar qual é o aparelho, de quem que é, qual é o momento que a pessoa levou ao cartório, né, quem que está requerendo. Tem uma série de dados relevantes, né, para demonstrar essa sequência de informações que foram coletadas. Agora, uma vez realizada a ata notarial, de qualquer espécie, seja de conversas de WhatsApp, de Instagram, de mídias sociais diversas ou de fatos presenciais, ela é um ato, ela não é irrevogável, né? Não significa que não existe prova em contrário, mas é muito difícil de apresentar prova contrária. Por quê? O tabelião, ele é imparcial, ele não vai pender nem para um lado nem para o outro, e vai seguir as regras, tanto que estão em leis ou em normas administrativas regidas pelo estado em que ele está. Então, aqui no estado de Mato Grosso tem normas da corregedoria, tem provimentos que ditam como é que pode ser feita uma ata notarial. Então, não é assim,
existe segurança jurídica, é um instituto muito forte, utilizado como prova, sim, no meio judicial. Então, se você se utilizou de uma ata notarial como prova, diferente do que foi falado nesse vídeo, é sim uma prova quase irrefutável, tá? É uma prova muito forte. Então, eu quis trazer esse recado, não dá para acreditar em tudo que está nas redes sociais, então para você que de repente viu esse vídeo, fica aqui o meu recado e para mais informações você pode perguntar no cartório mais perto da sua casa, o cartório de notas, né? Se informa o que é uma ata notarial, como é que funciona e como é que funciona como meio de prova para ações judiciais, tá bom? Vamos lá, tem mais assunto. Quanto tempo eu tenho? Veja para mim, por favor, Giovana. Vou trazer aqui, ó, assunto, coloca a minha tela do computador para compartilhar com as pessoas, por gentileza. Ó, essa informação aqui tá lá no Migalhas Notariais e Registrais. Eu achei bonitinho, ele já direcionou uma parte só para notarial e registral. O extrajudicial está ganhando força em todo o Brasil. Então, aqui tem uma notícia sobre doação a descendente ou o cônjuge, além da parte disponível, inaplicabilidade da nulidade ou da doação inoficiosa. Gente, vem para mim. Essa questão aqui é super relevante até por conta do tema de hoje, né? Vamos entrevistar a doutora Fabiana Mendes, ela é especialista em direito imobiliário, planejamento sucessório. Então, esse assunto aqui, essa notícia tem tudo a ver, tá? Então, a doação a descendente ou cônjuge, né, como está aqui na notícia, ela é possível sim, tá? Ela é possível. O ideal é que todos assinem, né? Todos os descendentes, no caso assim, se vai para um irmão, que todos assinem. Não é obrigatório, mas é melhor para evitar questionamentos futuros. Se houver se passar um pouquinho da legítima, não significa que vai anular, vai depender, ele pode compensar de repente com outro bem, né, na hora da partilha. Então é importante saber disso também. O que mais? Trouxe essa outra notícia, compartilha por favor. Isso, olha só, sem testamento, veja como será a divisão de bens de Anderson do Molejo. Já ouvi algumas músicas dele, né? Tem muitos fãs pelo Brasil afora. Infelizmente faleceu, deixou 4 filhos. Então, outra notícia que tem a ver com o tema de hoje, porque a gente vai falar sobre inventário, sucessão. Então, se a pessoa faleceu sem deixar testamento, como essa pessoa pública aqui, isso não é só com ele, isso é para qualquer cidadão que está nos ouvindo, vai ser seguido o que dispõe a lei, o Código Civil, tá? Então, tem uma ordem de sucessão e ela vai ser observada. Então, se ele não deixou o testamento, que ele poderia dispor, vamos supor, de 50% do patrimônio, né, que seria a parte disponível, a parte que ele pode fazer o que ele quiser, doar para quem quiser, para um dos filhos, para uma entidade, é livre. Os outros 50% fica restrito, mais limitado, porque é considerada parte da legítima, que é reservada para os herdeiros, descendentes e cônjuge, tá? Principalmente, mas também pode ir para ascendente, dependendo da situação. Então, nesse caso aqui, do senhor Anderson do Molejo, vai ser partilhado da forma como a lei prevê. Então, se você não deixar testamento, vai ser como a lei prevê. Não dá para dizer exatamente no caso dele, porque eu não sei se é casado, regime de bens, mas se for casado, vai ser partilhado metade, né, da cônjuge, dependendo se for comunhão parcial de bens, e o restante com os 4 filhos de forma igual, tá bom? Mais uma notícia aqui, ó. Decisão do STJ reforça a importância da partilha de bens no divórcio. Gente, é muito importante você realizar a partilha de bens no divórcio. Para quê, doutora Alcione? Para quê? Para evitar a confusão patrimonial. Você vai querer casar de novo, isso é muito comum. E aí, como é que vai fazer? Pode haver essa confusão. Tem filhos de um casamento, filhos do outro casamento. Então, fez o divórcio? Aproveita, já faz a partilha e recomeça tudo de novo. Gente,
Quantas informações, né? Você vê, estão informando, essas notícias jurídicas têm tudo a ver com cartórios. Dá para ser feito divórcio em cartório, dá para fazer a doação em cartório, testamento em cartório, tudo. O cartório facilita a sua vida. E depois do intervalo eu vou falar sobre testamento público e testamento vital. Você vai conhecer esse novo instituto e vai poder tomar suas decisões com mais embasamento. Eu volto já após os comerciais. Voltamos e agora eu vou falar para você sobre testamento público. Você sabe o que é testamento? É uma informação, é um documento que você vai deixar, que vai ser aberto só depois da sua morte. E tem vários tipos de testamento e eu vou apresentar para você hoje, mas eu vou falar só de 2 situações, tá bom? Quero compartilhar aqui uma imagem, coloca por favor na tela o meu computador. Isso, olha só quantos tipos de testamento, olha só, temos testamentos comuns e testamentos chamados de especiais. Tem tantos aqui, são todos muito importantes, alguns mais utilizados, outros menos, né? Só a título de curiosidade, olha, marítimo é quando é feito em alto mar, pelo capitão do navio, aeronáutico no avião, né, numa situação de emergência, e o militar, quem está a serviço, né, das Forças Armadas. Testamento comum, tem o cerrado, nunca fiz esse tipo de testamento aqui, normalmente a pessoa faz e leva, né, para o tabelião, costurar, chama coser, vai costurar, selar ele para que ninguém consiga abri-lo, e se abrir vai ser perceptível. Testamento particular também, que a pessoa faz em casa, sozinho, não passa pelo profissional, pelo tabelião. Codicila é um testamento pequenininho, trata de poucas coisas. E o testamento público, é nesse que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, que ele é feito por um tabelião de notas, tá? Então, quero trazer essas informações para vocês saberem que está acessível a todos. E o que precisa para você fazer um testamento? Olha só, trouxe essa informação que pode surpreender muitas pessoas. A partir dos 16 anos de idade, já é possível fazer um testamento, isso mesmo. Ele é relativamente capaz e já tem capacidade para testar. Quem mais pode se utilizar do testamento público? Primeiro, todas as pessoas, né? Todas as pessoas podem se utilizar. Mas tem algumas que só podem deixar testamento se for na forma pública. Por exemplo, o surdo-mudo, o analfabeto. Então, se a pessoa não é alfabetizada, mas tem patrimônio, quer deixar um testamento, ela pode. Mas, por conta desta condição, somente poderá testar por instrumento público, então só com o tabelião. Eu trouxe aqui algumas características de testamento, simples para você entender como é, porque tem gente que fala, eu não vou fazer um testamento, todo mundo vai saber o que é que qual é a minha vontade, vai dar briga. Ninguém vai saber. Por quê? Primeiro que o conteúdo dentro do cartório é sigiloso, o que é feito no cartório fica lá. Depois, quando você fizer essa escritura, né, de testamento, ela vai para uma central, não vai ser emitido cópia dela, certidão, enquanto a pessoa estiver viva. E para ser emitida uma certidão de testamento, apenas a família ou pessoa autorizada, mediante a apresentação da certidão de óbito, é que vai poder solicitar a certidão do testamento, tá? Então fique tranquilo quanto a isso. Características, olha só, coloca ali por favor. Personalíssimo, só você pode fazer por você, tá bom? Unilateral, também é só a sua vontade, não importa para quem você vai deixar alguma coisa, a vontade do outro. É a sua vontade que importa aqui, a vontade de quem? Do testador, tá? Revogável, é muito importante você saber que o testamento é revogável.
Você pode revogar a qualquer momento. Fez hoje, chegou em casa, mudou de ideia, sonhou, qualquer coisa. Chega lá e fala, quero revogar o testamento. Precisa de justificativa? Não precisa. E tem exceção, tá? Se, por exemplo, no testamento a pessoa fez um reconhecimento de paternidade, esta cláusula não será anulada. Então é importante, isso vai ser orientado, se for fazer um testamento e colocar uma cláusula desta natureza, provavelmente você será orientado que se você mudar de ideia, esta cláusula não será revogada. Outras disposições patrimoniais podem ser revogadas. Inclusive, o fato de você fazer um testamento não significa que você está com o seu patrimônio bloqueado, está livre. Por quê? Esta manifestação de vontade é para depois da sua morte. Ah, mas eu mudei de ideia e decidi vender o meu imóvel e viajar pelo mundo. Ótimo, parabéns. Você é livre para isso. O que vai acontecer então com esta cláusula que deixou a casa para Maria? Esta cláusula não será aplicada, tá? Então, se o imóvel não está mais disponível, não vai conseguir atender aquela vontade. Ele mudou de ideia no caminho, uma revogação tácita, tá bom? Não é expressa, ela é tácita. Mas ele pode revogar de forma expressa todo o testamento ou parte dele. E se ele fizer um novo testamento, tratando de tudo novamente, de forma diferente, vai prevalecer o mais recente, tá? Se ele dispôs e não revogou de forma expressa o testamento anterior, significa que ele mudou de ideia, bom? Forma solene, olha só, outra característica aqui, solene, tem solenidade, tem um rito processual, ainda que seja no cartório, né, um processo administrativo, tem que ouvir o testador, vai colher a manifestação de vontade dele, verificar se ele está lúcido, se não está sendo coagido, tudo isso a gente faz antes de lavrar um testamento. Porque às vezes chega a parte, meu pai quer fazer um testamento. Tá bom, mas eu preciso falar com seu pai. Não, ele vem na hora de assinar. Não, eu quero ouvir do seu pai qual é a vontade dele. E eu vou fazer perguntas relacionadas, perguntas nada a ver, para saber se realmente ele está lúcido, se sabe o que está fazendo, tá bom? Então, é muito importante que você saiba como é que funciona as características. Aqui eu coloquei mais uma característica que você pode surpreender, gratuito. O testamento público em si, a lavratura dele não é gratuita. Aqui é gratuita porque o testador não recebe nada, tá? Ele é gratuito porque é unilateral. O testador vai deixar um bem para alguém, um objeto, um dinheiro, o que for, e não vai receber contraprestação, tá? Então, são estas as características que eu trouxe hoje para vocês referente ao testamento público. Lembrando que o testamento público ele é lavrado exclusivamente pelos tabeliães de notas. Ah, meu advogado vai fazer, então é particular. Ah, mas foi o advogado, é particular. Testamento público é só no cartório, com o tabelionato de notas, tá bom? Que o tabelião pode lavrar a escritura, testamento e aprovar público e lavrar o cerrado, tá? Então, o testamento público deve ser redigido por tabelião de notas, garantindo ao documento a maior credibilidade, seriedade e mantendo o rigor formal exigido pela lei. Gente, o tabelião é cumpridor de lei. Fala, é muita burocracia. A lei está exigindo isso. Então, temos que cumprir a lei. Os tabeliães fazem isso, nada mais que isso. Ele tem que resguardar o interesse da parte, se resguardar também, porque ele é responsável pelos atos que ele ou seus prepostos lavram, tá? Então, é importante que você saiba disso. Doutora, mas e esse testamento vital que estão falando? O que é esse testamento vital? Na verdade, o termo técnico é diretivas antecipadas de vontade, tá? Você vai antecipar
seria a sua vontade, mas não relacionada aos patrimônios. Aqui, mais sobre você, como você quer ser tratado, quando você não conseguir manifestar vontade. Todos nós vamos morrer um dia, né? Não tem pílula de milagre, então todos nós um dia iremos. Uns mais cedo, outros mais tarde. E aqui, a pessoa vai prever como ela quer ser tratada se Deus me livre ela não conseguir manifestar a vontade. Quem vai poder cuidar, o que pode fazer, se ela quer ser, por exemplo, entubada, se ela não quer, qual o limite de tratamento. Isso é possível, né, porque aqui prevê, né, com fundamento na autonomia da vontade e principalmente no princípio da dignidade humana. Você definir, né, e deixar de forma expressa para passar segurança aos seus descendentes ou ascendentes, quem estiver por você na hora que tiver que assinar uma autorização no hospital, tá bom? Então, é isso. Coloca aqui para mim, eu vou compartilhar mais algumas informações, ó. Testamento vital, então, é um documento público, tá? Tem que ser feito no cartório de notas, ó, feito no cartório, no qual uma pessoa expressa, ou seja, ela diz a sua vontade sobre os cuidados de saúde que deseja receber quando estiver incapaz de tomar decisão por conta própria. Às vezes ela está inconsciente, alguém vai ter que decidir. Então, se você deixou um documento, os médicos vão seguir a sua orientação, tá? Testamento vital pode indicar a manifestação de vontade do paciente, seja de, olha só, de aceitação ou de recusa, tá? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, a lei está te possibilitando você deixar uma diretiva de vontade. Se você não quer ser submetido, por exemplo, a uma quimioterapia, ninguém pode te obrigar. Tá? Se você não quer ser entubado, ninguém vai te obrigar. Mas se você não deixou a sua vontade, fica difícil de não socorrer, né? Pode ser encarado dessa forma, então por isso pode não ser atendida a sua vontade. Então, mas se você deixar escrito, fica bem mais fácil. Eu trouxe alguns dados aqui, a gente está terminando o tempo, daqui a pouco temos uma entrevista importante, que você vai gostar muito sobre informações relacionadas ao patrimônio, inventário e planejamento sucessório. Mas olha só, no testamento público, eu trouxe essa informação aqui, lá daquela revista Cartório em Números, quinta edição de 2023, tá? Mais de 492 mil testamentos públicos já foram realizados nos cartórios de notas do Brasil. Muita coisa, não é mesmo? Muita coisa. Testamento por estado. Só uma curiosidade aqui, ó, Mato Grosso, 1959 testamento público, tá? E diretivas de vontade, 7.600. Ainda é pouca gente conhece. Então, aqui no programa Cartório Passo a Passo, trazendo essas informações relevantes para você, para tomadas de decisão. Aqui no estado de Mato Grosso foram realizadas 276 escrituras, né, diretivas antecipadas de vontade. Muito relevante. Gente, volta aqui para mim. É isso, depois do intervalo vou entrevistar a doutora Fabiana Mendes, advogada, especialista em direito patrimonial e vai trazer muitas informações. Ela é de Curitiba e vamos fazer até um comparativo entre como é que funciona lá em Curitiba, né, no Paraná e aqui em Mato Grosso. A gente se vê já já após os comerciais. Olá, voltamos e agora com o nosso quadro de entrevistas. E como eu disse, receberemos a doutora Fabiana Mendes, ela é advogada em Curitiba, especialista em direito imobiliário, patrimonial. Eu já acompanho ela nas redes sociais de longa data e hoje eu tenho a satisfação de compartilhar esse momento aqui no Cartório Passo a Passo para ela trazer os seus conhecimentos também para o público do estado de Mato Grosso. Então, quero convidar, por favor, ela está em Curitiba, como eu disse, vamos recebê-la de forma online. Olá, Fabiana, tudo bem? Olá, tudo bem? Alegria estar aqui com vocês.
Que Agradeço. bom, que alegria te ver e te ouvir, né? Nós tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos te vendo e te ouvindo. Vamos lá compartilhar, que alegria. Quero agradecer por você ter aceito o nosso convite, de trazer o seu conhecimento, né, compartilhar aqui com o público do estado de Mato Grosso, mas também para todo o Brasil, porque também vai ficar disponível no YouTube. E as informações sobre cartórios extrajudiciais têm aumentado a procura, né? E eu soube por você também que você já trabalhou esse tema, né? Conta para, aliás, antes da gente começar nos temas, para você entrar, me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como foi que você decidiu ingressar na área jurídica? Bom, primeiro, dizer que é uma alegria estar aqui, agradecer o convite. Esse programa realmente é necessário, né? Debate temas muito importantes e a gente precisa realmente debater e conversar e trazer mais informações para a população. Bom, eu sou Fabiana, sou pernambucana, mas moro aqui em Curitiba já há mais de 20 anos e sou advogada há 12 anos, tenho meu escritório aqui em Curitiba e me especializei em direito imobiliário e direito sucessório, né? Nos últimos anos, eu tenho me dedicado, inclusive na área de pesquisa, aos temas relacionados ao planejamento sucessório. É realmente uma paixão minha tratar sobre esse tema. Então, é uma alegria estar aqui para a gente bater esse papo e trazer mais informações nessa troca de experiência. Ótimo, a alegria é toda minha. E vamos lá, esse termo planejamento sucessório é uma incógnita para muita gente, né? A gente fala do inventário, às vezes do testamento, até abordei esse tema aqui hoje no programa, mas planejamento sucessório é novo. Fala para a gente um pouquinho o que é de fato um planejamento sucessório. Isso. A sucessão é aquilo que vem depois, né? Então, quando a gente tem um falecimento, a gente tem uma sucessão de bens, de direitos, né? E quando a gente está falando de sucessão, a gente está falando de herança, né? Falando de forma mais popular, a gente está falando de herança. Então, a gente gosta de dizer que existe a herança planejada e a herança não planejada. Aquela herança planejada é a herança que passou por um planejamento sucessório. Aquele patrimonialista, ainda em vida, define como vai ocorrer a partilha dos seus bens, fazer aquela destinação. Ele pode fazer isso utilizando várias ferramentas, vários instrumentos do planejamento sucessório. E a gente tem a herança não planejada. O que é isso? A pessoa faleceu, deixou bens, a gente vai fazer um inventário. E esse inventário, ele vai seguir as regras do Código Civil com relação a essa partilha de bens. Quem são os herdeiros, quem são os sucessores e como vai ocorrer essa partilha, está ali mais ou menos engessado no Código Civil. Quer dizer que o patrimonialista não tem chance, não tem oportunidade de definir como e para quem vai os seus bens? Tem. E ele pode fazer isso em vida por meio do planejamento sucessório. E, Fabiana, tem uma idade mínima para começar? Porque a gente até abordou que a idade mínima para testar é a partir dos 16. Então, não tem também uma idade mínima para se pensar num planejamento sucessório, né? Estando ali com a capacidade civil, né, a gente já pode pensar no planejamento sucessório. Eu tenho bens e eu tenho capacidade civil, então eu posso fazer doação, posso fazer testamento, posso fazer holding, né? Utilizar dos instrumentos, das ferramentas para definir a minha sucessão. A gente gosta sempre de alertar que a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Não é somente para quem tem ali uma idade já avançada. Se eu tenho bens, né, eu posso já pensar na destinação desses bens quando eu não estiver mais aqui, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a gente às vezes é pego ali de surpresa. E uma herança, uma sucessão não planejada, ela pode ali trazer muitos transtornos para a família. Né? A gente sabe que quando o inventário, quando vai tudo para o inventário, tem litígio, os bens ficam bloqueados.
A gente vê filhos, viúvas em situações realmente temerárias, em situações difíceis, por conta desses bens não poderem ser movimentados. A gente não pode movimentar a conta bancária, a gente não pode vender bens antes da realização do inventário. Então, quem quer evitar essa problemática, essa limitação, né, tem algumas ferramentas para fazer isso. A gente recomenda sempre que aquele pai, aquela mãe que tem um potencial de litígio na família, né, uns filhos que já estão ali em desacordo com algumas questões, ou e principalmente aquele pai, aquela mãe que tem um filho em uma situação de vulnerabilidade, seja de saúde, uma incapacidade, né? Não deixar esse filho à sorte do inventário, porque o inventário ele pode demorar muito. Quando tem inventário com filhos menores, né, menores de idade, a gente sabe que tem que ser judicial, né, e isso aí pode trazer muitos transtornos, e na prática a gente visualiza isso. A quantidade de litígio, de transtorno que as famílias passam em razão desses bens ficarem bloqueados ou os litígios em decorrência dessas desavenças dos filhos. A gente pode pensar e tentar evitar isso por meio do planejamento sucessório. Ótimo, com certeza minimizaria muito as dores, né? E também talvez até a economia. Depois eu vou perguntar sobre isso. Eu estava prestando atenção na sua fala e tenho uma curiosidade para te trazer. Aqui no estado de Mato Grosso é permitido fazer inventário, divórcio e dissolução de união estável no extrajudicial também com menores. É uma diferença que poucos estados têm, né? Então, se você quiser, pode trazer o seu cliente para o estado de Mato Grosso. Verdade, é uma exceção, sim, né? É uma exceção. A maioria não pode. Exatamente. Mas a gente está vendo essa flexibilização para essa extrajudicialização justamente para evitar todos esses transtornos. Isso é muito benéfico, né? A gente tirar, desafogar o judiciário desses processos que demoram, que são lentos, que são custosos, para a gente resolver isso na via da extrajudicialização. Isso me traz muita alegria que esteja já acontecendo aí no Mato Grosso e que nos demais estados a gente consiga também fazer dessa forma. Sim, aqui está acontecendo. No começo, quando iniciou, a gente ficou um pouco perdido, né? Mas veio a orientação, vai para o Ministério Público, vai para o juiz, mas na esfera administrativa aqui. Então o juiz, o corregedor permanente, está ali o diretor do foro, ele analisa para ver se está resguardado os interesses do incapaz, né? Seja por idade ou qualquer outra incapacidade, mas previu isso, tá a minuta pronta, né? A minuta final não assinada ainda, vai para o Ministério Público com todos os documentos via PJE, mas não no trâmite regular, né? E aí o Ministério Público dá o parecer, sendo favorável de imediato, esse retorno vem e nós inserimos na escritura, né? Na escritura de inventário e partilha, e finaliza num tempo muito menor, né? Quando não há litígio entre as partes, está indo para o judiciário apenas por uma exigência legal que a EVI é menor, então facilita muito e evita as dores para a família, né? Porque fica remoendo, não libera, isso que você tudo falou inicialmente. Mas eu queria te perguntar, queria que você explicasse o papel do advogado, né, na orientação, como que a família vai escolher, se ele vai fazer doação em vida, se vai fazer um testamento, holding. Esse tema todo mundo me pergunta, e aí, vamos fazer uma holding? Eu particularmente acho que não é em toda a família que se encaixa, mas eu quero ouvir você sobre esses assuntos, por favor. Olha, é altamente recomendado que se passe por uma consultoria para definir quais são os instrumentos e como vai se dar essa partilha em vida. A gente chama de partilha em vida, né? Esse planejamento sucessório. Por quê? Porque a gente tem uma grande possibilidade desse planejamento sucessório ir contra o objetivo principal,
que é evitar litígio, já antecipar, né, que aquela vontade daquele patrimonialista seja cumprida, a gente pode ir contra isso. Como? Se a gente tiver um testamento anulado, se a gente tiver uma doação anulada, se a gente tiver uma holding anulada, né? Então, não é simplesmente fazer uso desses instrumentos. A gente tem que fazer dentro das limitações do Código Civil, das regras sucessórias, para que tenha eficácia. Senão, a gente está construindo algo que não vai se sustentar a longo prazo. Quando ocorrer esse falecimento, né, a gente não tem ali invalidades, né, que o testamento realizado realmente cumpra os seus efeitos, que aquela doação não seja questionada pelos demais herdeiros, que aquela holding não venha a ser anulada. Então, quem faz essa análise é um advogado especialista na área, principalmente muito alinhado com o direito sucessório, porque as questões relativas à legítima precisam, especialmente, né, a legítima precisam estar cumprindo o que diz o Código Civil. A gente tem essa corrida desenfreada pela holding e eu tenho recebido no escritório diversas empresas, instrumentos sendo manejados nesse sentido, para burlar o direito sucessório. Não quero que o meu filho tenha direito, então vou colocar tudo aqui na holding. A longo prazo, né, se esse filho fizer o uso dos instrumentos jurídicos adequados, tiver um bom advogado, ele pode anular tudo isso, né? Porque a gente pode fazer planejamento sucessório e deve, desde que cumprindo ali todos os requisitos legais e respeitando o direito sucessório, respeitando a legítima. Por isso que eu recomendo que se faça com uma análise de um advogado. Olha, até aqui a gente pode, até aqui a gente não pode, tem que prestar atenção nisso aqui. Também para todos os instrumentos estarem ali de forma bem protegida. Quando a gente está falando, por exemplo, de doação, né, tem várias cláusulas que a gente pode proteger esse doador, porque a gente tem ali, na verdade, a perda do patrimônio. Quando eu transfiro ainda em vida para o meu sucessor, para o meu herdeiro, enfim, para qualquer outra pessoa, mesmo que eu fique com o usufruto, e as pessoas fazem muita confusão na prática com isso, mas eu tenho usufruto. Mas o usufruto é apenas o direito de usar e gozar do bem. A propriedade é daquele donatário. Quando a gente faz essa transferência sem o devido cuidado, sem análise ali das cláusulas que a gente pode colocar, a gente pode colocar esse patrimonialista em perigo, né? Porque a doação, a gente não pode mudar de ideia, né? Não dá pra gente mudar de ideia como no testamento. O testamento a gente pode simplesmente refazê-lo, né? Revogar aquela disposição, diferente da doação. A doação a gente não pode desfazer. Tem algumas exceções ali, cláusula de reversão, uma doação condicional, mas essas exceções só são utilizadas quando a gente tem um olhar de um especialista para manejar, para ouvir esse patrimonialista. O que você quer? Qual é o teu objetivo nessa doação, nesse planejamento sucessório? E a gente maneja ali cláusulas, dispositivos, instrumentos adequados para, de fato, proteger e para que esse planejamento seja sustentável a longo prazo. Número e grau. Precisa realmente de uma orientação de advogado. Os tabeliães, eles têm por dever fornecer uma orientação jurídica, né? Tá na lei dos notários registradores, mas é diferente de uma orientação mais superficial do que um advogado que vai se aprofundar nos detalhes da família, questões às vezes emocionais, né? Não é só patrimônio, para fazer a melhor proposta ou fazer várias propostas, né? E aí a família decidir como fazer. Muito interessante. Eu queria abordar agora com relação aos custos. Isso também é uma preocupação muito grande. Sempre pergunto, mas quanto vai custar para fazer tudo isso?
Aí você tem que explicar, cada instituto tem seu custo. Uma doação é de um jeito, o testamento, as consequências, né, como você trouxe, se for uma doação doou em vida, exceto pouquíssimas situações que vai ser anulada, enfim. O que você poderia trazer para a gente com relação aos custos, né, de um planejamento sucessório? Os custos de um planejamento sucessório englobam primeiramente, essa análise, né? Eu gosto de fazer essa análise antes, entender o que aquela família quer, o que ela está querendo se proteger, para a gente manejar isso. Então, um estudo de viabilidade. Depois, a gente vai ter os custos de cada instrumento, né? A gente pode ter a utilização de um inventário, de uma doação, de uma holding. Primeiro, é bom esclarecer para quem está nos assistindo que a gente pode fazer um orçamento, né? O próprio cartório de notas faz isso. A gente encaminha ali, olha, eu quero orçar essas doações, como é que fica os custos cartorários dessa doação, o custo com imposto, né? Quando a gente faz doação, a gente está fazendo essa transferência de propriedade em vida. Eu gosto de falar que a gente está antecipando o inventário. Né? Porque eu vou pagar aquele imposto que eu pagaria lá no inventário. Gosto de fazer sempre a ressalva que em alguns estados a alíquota é diferente, para doação é uma alíquota e para o inventário é outra. Aqui no Paraná é a mesma alíquota. Aqui no Paraná a gente paga 4% na doação, 4% no inventário. Né? Então a gente tem as custas cartorárias, a gente tem imposto na doação e possivelmente na holding, né? E a gente tem, se a gente estiver falando de holding ali, todos os custos com relação à constituição dessa empresa e manutenção dessa empresa. Se eu vou fazer uma holding enquanto planejamento sucessório, eu vou necessariamente abrir uma ou mais empresas e eu preciso movimentá-las. Então, eu tenho um custo ali com o contador, com contabilidade. Né? Em regra, são esses os custos. As custas cartorárias para fazer os instrumentos, instrumento de doação, o próprio inventário, o imposto no caso da doação. No testamento a gente não tem imposto, né? Porque esse imposto vai ser pago lá no inventário. E os custos da holding, que aí sim a gente tem que analisar. É um outro estudo de viabilidade que eu gosto de falar, né? Primeiro, verificar ali se a holding é para a sua família e quais são os custos de manutenção, principalmente. Porque é uma empresa que a gente vai ter que manter aberta ali e necessariamente há controvérsias, mas eu defendo que a gente tem que movimentar essa empresa para que ela se sustente a longo prazo. Maravilha. E eu acho que é importante trazer também, como a gente está falando, né, assuntos de um estado para o outro, legislações, né, às vezes são diferentes. Lembrar quem estiver assistindo que o ITCMD é um imposto estadual, então ele vai ser recolhido no local do imóvel, no caso, né, se for relacionado a imóvel. Então, se o imóvel for no Paraná, vai respeitar as alíquotas e as regras do Paraná. Se o imóvel for aqui de Mato Grosso, vai ter que respeitar a mesma coisa, as alíquotas e as regras aqui do estado de Mato Grosso. Nada impede que o inventário seja feito num outro estado, por exemplo, São Paulo, mas o imposto, o ITCMD, vai ser recolhido no estado de origem do imóvel. Doutora, sobre a holding ainda, que é um assunto que está na moda, né, ainda, para que tipo de família a senhora recomendaria esse instituto da holding? Tá. A gente vê uma defesa aí das holdings para evitar o inventário. Então, quando eu estou diante da família, eu gosto de perguntar assim, por que a gente quer evitar o inventário? Porque se é por uma questão de potencial de litígio, eu não gosto de recomendar holding, por exemplo. Os filhos estão brigando, então eu vou fazer uma holding para já deixar tudo definido. Eu vou fazer uma holding e vou deixar eles como sócios. Né? Para mim não faz sentido evitar litígios dessa forma. Exato. Eu recomendo a holding quando tem
mais de um imóvel, e quando a gente tem ali esses imóveis gerando renda. Então, imagina que a gente tem uma família que tem 2, 3 imóveis, e essa família usa ali as plataformas de locação, ou usa a locação tradicional, a locação comercial. A gente já pode pensar nessa holding por uma questão de economia tributária e também por uma questão sucessória. Dentro dessa holding, a gente consegue dividir cotas para esses herdeiros, né? E se esse patrimonialista, esse pai, essa mãe, sai da holding, fica somente como administrador da empresa, a gente evita o inventário, né? Que é o terror de muita família, porque já passou por experiências anteriores, né? Teve ali litígio, não quero, demora muito, quero evitar o inventário. Gostaria de alertar que se o patrimonialista continua na holding, né, ficou lá com uma fatia, 20%, destina as outras cotas para os seus filhos, os seus herdeiros, quando ocorrer o falecimento desse patrimonialista, a gente vai ter que inventariar essas cotas dessa holding. Então, a holding somente evita o inventário se a gente fizer toda a destinação do patrimônio dentro dessa holding. Então, de forma bem resumida, eu recomendo a holding quando a gente tem um volume de patrimônio considerável, mais de 2 imóveis, quando esses imóveis geram renda em razão da movimentação dessas empresas, porque eu defendo que a gente precisa movimentar essas empresas, tá? A gente tem vários estados aí, São Paulo, por exemplo, fazendo uma fiscalização nessas holdings. Eu abro uma empresa para quê? Para ter movimentação. Se eu abro uma empresa, um CNPJ, coloco meu patrimônio ali e depois eu não faço nenhuma movimentação, não emito nota fiscal, não faço declarações, aí eles estão desconstituindo as holdings, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, em regra, o perfil da família que é vantajoso fazer uma holding é essa, como patrimônio acima de 2 imóveis e que esses imóveis gerem renda. Muito esclarecedoras suas pontuações. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a se decidir, né, no que fazer. É muito importante trazer informações de utilidade pública, que não precisa necessariamente consultar um advogado. Não é que o advogado é importante para esse planejamento, desenvolver tudo isso, mas se a pessoa sabe que tem possibilidade de holding, tem a possibilidade de doação em vida, tem a possibilidade de fazer o testamento para que se resolva depois, eu acredito que facilita as tomadas de decisões. Essas informações vão se consolidando e ela vai se acostumando com esse acréscimo de orientação e facilita depois até para compreender uma orientação do advogado. A gente está caminhando para o final aqui, mas antes eu queria perguntar também sobre a reforma tributária. No programa da semana passada eu comentei que houve um acréscimo de 19% no número de doações aqui no estado de Mato Grosso. Acredito que já com receio da nova alíquota sobre o patrimônio, sobre o inventário, né? Eu não sei como está aí em Curitiba, se já teve uma repercussão nesse sentido também. Qual a sua expectativa para esses pontos da reforma tributária nessa área, né, de gestão patrimonial? Pois é, a reforma tributária, ela pretende, e eu acho muito provável que traga mudanças significativas na taxação das heranças. Por que eu estou dizendo isso? Por toda a movimentação do governo federal, do Senado, da Câmara, nesse sentido, né? O governo federal, o ministro da Fazenda, já falou ali diversas vezes, já sinalizou nesse sentido de que patrimônios que são transferidos via herança devem ser taxados ali com uma alíquota maior do que a alíquota que a gente tem hoje. Então, a gente está esperando ali um aumento no teto da alíquota, para que quem está nos assistindo entenda melhor. A gente tem variação no imposto da herança, que é o ITCMD ou ITCD. A gente tem estados que, como aqui no Paraná, é uma alíquota única, 4%.
E a gente tem estados com alíquota progressiva. Então, eu tenho um patrimônio de até 200 mil, exemplo, 2%, um patrimônio de 200 a 400 mil, uma alíquota de 4%, e essa alíquota tem um teto. O teto hoje é 8%. O movimento da reforma tributária é para trazer essa alíquota progressiva para todos os estados, né? Ficaria a cargo do estado, logicamente, porque é um imposto estadual, trabalhar a sua própria alíquota, mas a gente está vendo, além disso, um movimento para aumentar esse teto dessa alíquota. A gente tem ali sinalizações e até projetos de lei que falam em 16%, 21%, quando a gente tem o teto ali, heranças muito volumosas. Em outras palavras, quem tem mais patrimônio vai pagar mais. Tá? E a gente tem essa sinalização de aumento desse teto, dessa alíquota, que hoje é 8%. Vai mudar, Fabiana? Eu aposto que sim. Vai mudar para quanto? Não sei. Vai mudar quando? Também não sei. Certo. Eu recebo essas perguntas constantemente. Aqui no Paraná também. Eu estou percebendo, e eu atendo também clientes de São Paulo, outras regiões, que estão nessa corrida para fazer essa doação ou a própria holding antes do aumento dessa alíquota, porque é o mesmo imposto que se paga lá no inventário, ou na doação, ou na holding, é o ITCMD ou ITCD em alguns estados. Né? Então, essa corrida tem essa motivação, evitar já ser taxado numa doação ou no inventário nessa nova alíquota que, como a gente está vendo aí, a gente está nessa sinalização de que vai aumentar, que esse teto vai subir. Outra questão que eu gostaria de pontuar aqui, a gente tem a previdência privada como um instrumento de planejamento sucessório, né? E hoje a previdência privada ela não entra no mercado, ela tem natureza ali de seguro, ela fica fora. Gosto muito de utilizar a previdência privada e o seguro, principalmente quando a gente tem ali incapazes, filhos, né? Porque a gente já vai sacar, assim que ocorrer ali o falecimento, a gente não precisa partilhar, levar para o inventário, a gente vai lá e saca esse valor. E agora, em julho, já teve uma tentativa de discussão para incluir de vida a previdência privada como herança para ser também taxada. Então, não é só na alíquota que eles estão tentando ali trazer mudanças para a sucessão, para a herança do inventário. Está reduzindo o cerco, né? Já não vai ter mais, daqui a pouco não tem mais opção para você não ser tributado, não ser taxado. A senhora mencionou, aí são 4% a alíquota fixa do ITCMD, isso? Só para nível de conhecimento, aqui no estado de Mato Grosso é progressiva. No inventário tem uma faixa de isenção, depois 4%, 6%, 8% também. Então, mas aí já para pensar em 8, em 12, né? Mais ainda 30, é muita coisa. Doutora, comenta para a gente assim, a senhora atua também no extrajudicial, no judiciário, qual é a relevância, na sua opinião, né, dos serviços prestados pelos cartórios extrajudiciais? Tem muitos atos sendo desjudicializados, né, vindo para a esfera administrativa, né, e sendo executado pelos tabeliães de notas, principalmente, né, no caso o inventário, que antes era exclusivo do Poder Judiciário, dentre tantos outros. Qual é a sua percepção no exercício da advocacia de ter como parceiro, de repente, né, ter um tabelião da sua confiança, de poder escolher e atender o seu cliente da maneira mais eficaz? Sem dúvidas, os cartórios são nossos aliados. Eu gosto de falar que não dá para a gente pensar em fazer negócios sem os cartórios. Né? Então, são aliados. Eu também defendo que a gente tem que ter ali o nosso notário do coração, porque já tem ali a mesma linha de trabalho. A gente precisa, sim, de uma atuação fora do judiciário. Né? O quanto a gente conseguir tirar do judiciário questões desnecessárias, burocráticas, que enchem ali o judiciário, é louvável e é interessante.
a gente trazer para extrajudicialização, porque o judiciário realmente está afogado, né, e não nos dá as respostas que a gente quer, que a gente espera e no tempo que a gente precisa. Isso é muito danoso, né? Quando na extrajudicialização, você citou aqui o inventário, a gente tem o divórcio, mas a gente já tem outros instrumentos, né, que recentemente estão sendo trabalhados na extrajudicialização, recentemente a adjudicação compulsória, uso capião extrajudicial, tudo isso sendo feito de forma mais célere, né, de forma mais econômica, porque o tempo é dinheiro, fazendo isso no extrajudicial. Então, eu acho louvável, eu sempre fico muito otimista e feliz quando eu vejo iniciativas assim. No Código Civil, o anteprojeto, né, de reforma do Código Civil, a gente tem ali a gente visualiza tentativas de ampliar ainda mais esses serviços que estão no rol dos cartórios, né? A gente está vendo ali eles tentando colocar mais serviços no extrajudicial, justamente por esse movimento da necessidade de judicializar essas questões. Eu concordo também, muito. A gente procura sempre trabalhar com presteza, com segurança jurídica, eu, meus colegas e todos os notários do Brasil, né, em parceria com os advogados, ouve para atender da melhor forma possível, né, mantendo a segurança jurídica, que é o que todo mundo busca, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. Doutora, eu sinto informar, uma conversa super agradável, mas o nosso tempo acabou. Muito esclarecedor. A gente trouxe hoje perguntas que é da curiosidade de todos, né? Nada assim com cunho assim muito profundo do termo jurídico, né? Para facilitar o entendimento daqueles que ainda não estão familiarizados com esse assunto. Eu já aproveito e convido-a para participar outras vezes. A senhora domina várias áreas, tem muito assunto relacionado ao ecossistema cartorial. E aí, para você de casa que gostou do assunto, pode mandar um oi para a doutora Fabiana lá no Instagram, fabianamendes.prof. E é isso, nosso tempo acabou. A senhora quer fazer suas considerações finais? Imagina, eu agradeço, fico sempre muito feliz e honrada por falar desses assuntos que faz meu olho brilhar, gosto de verdade. Então, fico à disposição quando tiver uma outra oportunidade para a gente ter mais um bate-papo e estarei sempre à disposição de vocês. Até uma próxima. Muito obrigada. E para os seus clientes, seus amigos, podem assistir também pelo YouTube, no canal do Cartório Passo a Passo ou do meu Alcione Montani também no YouTube, tá bom? Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Fabiana. Um beijo.